Graça e paz, queridos, amém? Que realmente nós possamos em todos os momentos reconhecer não só a bondade, mas reconhecer realmente que Deus é Deus em toda e qualquer circunstância, amém? Amados, hoje vamos compartilhar o Evangelho de Lucas, capítulo 1. O Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 até o 7, e esta palavra tem como título Os Caminhos Misteriosos de Deus. Os Caminhos Misteriosos de Deus. Mas entendendo aqui esse misterioso no sentido de ser diferente do que nós muitas vezes pensamos. Ele é misterioso porque muitas vezes nós fazemos algumas conjecturas do que poderia ser a vontade ou o querer de Deus. Mas aí quando vamos para a palavra, então nós vamos percebendo a revelação deste mistério em Cristo Jesus. Então, os caminhos misteriosos de Deus. A partir do versículo 5 do capítulo 1 de Lucas, diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Amém? Queridos, novamente nós vamos estar falando um pouco sobre João Batista, mas hoje nós vamos falar como foi a concepção deste profeta, deste homem de Deus. Aqui nós temos, queridos, algo já interessante no livro de Lucas, porque os demais começam falando sobre o nascimento de Jesus, ou quem era Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus. Mas aqui Lucas, ele toma a iniciativa de começar o Evangelho falando do nascimento de João Batista. E logo, mais em sequência, ele vai sim falar do nascimento de Jesus, mas ele começa falando do nascimento de João Batista. E uma das coisas que o texto destaca, queridos, nós vamos destacar várias, talvez, características aqui desse mistério de Deus, que nós precisamos aprender, porque nesses dias nós vivemos bombardeados de ideias, de pensamentos, e muitas vezes nós temos que passar, como alguns dizem aí, aquela história do coador de Sócrates, passarmos por certos princípios, e na verdade nós como cristãos precisamos pegar todos esses pensamentos e passar pelo filtro da Bíblia, da palavra de Deus, para podermos entender realmente se aquele pensamento ele é condizente com a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós, ao lermos alguma coisa e aquilo nos chama a atenção, ele pode não ser verdadeiro dentro dos princípios da palavra. Por isso, Paulo fala para nós levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque nós podemos levantar, e aí Paulo usa a palavra sofismas, que traz a ideia de um raciocínio que você faz, mas a base é errada. Ou seja, então o resultado vai ser errado. Eu sempre, para esclarecer essa questão do sofisma, queridos, eu sempre procuro lembrar daquelas equações que nós fazíamos ali na escola, e de repente um sinalzinho invertido ali ia dar um resultado enganoso. E você muitas vezes ficava pensando, mas por que não deu certo? Aí no final o professor fala assim, você inverteu o sinal. Então, queridos, nós precisamos entender isso,
ou muitas vezes, queridos, nós temos a professora de português aqui, a Laura, sempre ela me ajuda, uma vírgula pode fazer diferença. Uma vírgula. Por isso, amados, nós temos que ter um critério muito grande, principalmente com a questão da palavra de Deus. E aqui, queridos, o versículo que me chamou a atenção aqui, os caminhos misteriosos de Deus, que fala assim, ambos. Aqui está falando do casal, tanto Zacarias quanto Isabel. O casal, uma família, né, diz aqui, eles estavam vivendo justos, eles eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, diante de Deus eles eram justificados e o comportamento dessas pessoas era irrepreensível diante das outras pessoas. Porque nós temos o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. E eles eram irrepreensíveis. Mas aí vem o versículo 7, queridos, que nós temos que ter muito cuidado, porque aí diz, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo avançadas em dias. Ou seja, embora eles estivessem caminhando com Deus, eles fossem uma família pastoral, sacerdotal, havia um problema muito sério na vida deles, que eles não tinham filhos. Muitas vezes, queridos, nós nos perguntamos, né? Quando parece que não faz sentido as coisas. Mas, pera um pouco, era um casal abençoado, serviam ao Senhor, uma família pastoral, mas não tinha filhos. E nós temos que perceber, queridos, que muitas vezes algumas orações serão atendidas, outras não. E eu tenho que, então, entender esse mistério de Deus, tentar entender realmente a mente de Cristo, como Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, ou seja, eu tenho que pensar dentro de uma dimensão bíblica. Algumas orações não serão atendidas, outras serão, não sabemos por quê, mas precisamos, queridos, entender uma coisa, que Deus trabalha em tempos difíceis, para cumprir os seus propósitos. Entenda isso, nós já falamos isso num outro momento. Nós temos que ter uma vida com propósito, para sermos uma igreja com propósito, para trazermos os propósitos do reino de Deus. Há um hino antigo, queridos, e quando eu falo antigo, é bem antigo mesmo, mais do que o pastor Eduardo, né? Que diz assim, né? O título é, adore ao Rei. E esse hino diz assim, frágeis filhos do pó, fracos e frágeis, em ti confiamos e não achamos que falhe. O Senhor nunca falha. Tua misericórdia, quão terna, quão firme, é até o fim. Nosso Criador, defensor, redentor e amigo. Aqui, amados, esse hino fala assim que, embora haja muita fragilidade, ele diz assim, Senhor, a tua misericórdia não falha, o Senhor nunca falha. Ou seja, amados, muitas vezes nós temos uma impressão de que Deus falhou em alguma situação. É como nesse caso aqui, esse casal nós poderíamos dizer assim, puxa, eles são abençoados, é isso, aquilo, mas não tem filho, então Deus está falhando, Deus não os abençoou por completo. Mas muitas vezes aquilo que está faltando, na verdade não é essencial, ou aquilo que está faltando não é a essência daquilo que Deus tem de melhor. E muitas vezes, queridos, Deus vai ouvir nossa oração para que o seu propósito se cumpra. E não para satisfazer nossa vontade. No Salmo 103, o versículo 14, diz assim o salmista, pois conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, mas Deus conhece a nossa estrutura e sabe que muitas vezes, porque nós somos pó, viemos do pó e não nos deixamos
ser dirigidos pelo sopro do Espírito. E em alguns momentos nós vamos duvidar da presença de Deus, vamos duvidar das ações de Deus. E nós temos que reconhecer, queridos, que somos realmente fracos e frágeis sem o poder de Deus. Por isso nós precisamos de Deus. E por isso a oração, uma das características primeiras da oração é a nossa declaração que nós temos uma dependência total de Deus. E nós temos que reconhecer, queridos, que muitas vezes, por nós não entendermos os mistérios, os caminhos misteriosos de Deus, algumas vezes, queridos, nós não temos vontade de ler a Bíblia. Algumas vezes não temos vontade de orar. Algumas vezes não temos vontade de vir à igreja. Mas nesses momentos, queridos, nós temos que, na verdade, correr para Deus. É nesses momentos que nós temos que nos apegar diante de Deus. É como Asaf, ali no capítulo 73 de Salmos, ele começa a olhar as circunstâncias da vida e ele vai ficando agitado e ele diz, por pouco eu não escorreguei, mas talvez assim, queridos, nós podemos interpretar, talvez até de má vontade, como Wesley foi, John Wesley, o fundador do Metodismo, foi numa reunião de oração de má vontade, ele não estava com vontade de ir. Talvez Asaf também não estava com vontade, mas ele foi para o santuário, ele foi para buscar o Senhor, e ali então ele tem uma compreensão maior dos princípios e propósitos de Deus, e aquilo restaura a sua alma. Então nossa história, queridos, começa aqui com um casal que é íntegro, que é justo diante de Deus, e ele não tem filhos. Temos então aqui nesse capítulo de Lucas, como eu disse, o início é realmente o relato do nascimento de João Batista. Entendemos aqui, porém, que o Senhor vai nos dar algumas pistas, e nós vamos perceber como Deus vai agindo, muitas vezes sem nós percebermos, porque muitas vezes, queridos, nós queremos certos sinais, queremos certas coisas, como o povo. Se o Senhor multiplicar mais pão, se o Senhor fizer mais milagre, nós vamos acreditar. E muitas vezes nós somos daqueles que querem sempre mais e mais sinais. E o Senhor já nos deu o maior sinal, que é o Senhor Jesus, para que possa viver integralmente, nos nossos corações. Ou seja, Deus cumpre os seus propósitos, queridos, apesar da fraqueza humana. Deus cumpre os seus propósitos. Por isso Paulo aprendeu, queridos, ali, e está escrito em 2 Coríntios 12, 9, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas por isso que muitas vezes quando nós temos uma sensação de que está faltando alguma coisa, saiba, Deus está trabalhando e Deus vai fazer muito mais. Aqui a ideia do o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ideia do aperfeiçoar aqui, ou seja, Deus vai trazer a um fim. O poder de Deus vai se manifestar para um fim concreto, para um fim real. Ou seja, o poder de Deus vai ser manifestado para que se alcance um objetivo. Então, amados, quando nós temos a nossa fraqueza, o poder de Deus vai se manifestar, mas para quê? Para que alcance um objetivo. E esse objetivo é o objetivo de Deus. Porque nós nascemos para o louvor da glória do Senhor. E aí nós estamos aqui na igreja, queridos, na vida da igreja, não para sermos satisfeitos. Porque a Bíblia mesmo diz, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso, amados, o que o Senhor quer nos dar não é simplesmente uma satisfação ou um preenchimento das coisas que muitas vezes o próprio mundo está buscando aí, mas Deus quer nos encher realmente do seu Espírito, que nos faz caminhar mesmo no deserto, nos enche do seu Espírito, que nos faz realmente acreditar mesmo nos momentos mais inacreditáveis da vida, nos dá esperança como deu a Abraão, que Abraão creu contra a esperança. Deus começou a chamá-lo pai de multidões quando ele não tinha nenhum filho. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E nós temos Isabel e Zacarias aqui, queridos. Ambos, como eu já disse, ele tinha origem sacerdotal. Eles vêm de uma família sacerdotal. Nós podemos dizer assim, queridos, é como se um pastor,
casasse com a filha de um outro pastor. Né? Então, é uma família pastoral. E Zacarias, ele vinha da descendência sacerdotal. Isabel era filha de sacerdote. Ou seja, que eles eram um casal que tem tudo para dar certo, porque não é um julgo desigual. Então agora vai dar certo. Não estava dando certo. Mesmo sendo um julgo igual. Mesmo tendo uma harmonia. Eles não têm diferenças de religião, eles não têm diferenças de pensamento. Eles foram criados dentro daquele conceito judaico de adoração ao Senhor. Então nós vemos aqui, queridos, que não era um julgo desigual. Quanto ao caráter, né, nós vemos aqui que ambos eram irrepreensíveis. Eles tinham uma inclinação para as coisas de Deus. Eles viviam, né, de maneira piedosa. A pessoa piedosa é aquela que tem uma inclinação para as coisas de Deus. Ou seja, eles ambos estavam buscando o Senhor. E também diz aqui, amados, que ambos eram avançados em idade. Alguns textos, queridos, pesquisados, alguns dizem, né, provavelmente entre 50 e 60 anos. Nós vamos dizer, né, tão novo ainda, né, pastor? É um molecão ainda, né? Zacarias, 50 anos, é um molecão. Mas para a época, nós temos que entender para a época, queridos. Era realmente já uma idade avançada, não tinha os cuidados que nós temos hoje. Não tinha. Então, e uma outra coisa, queridos, pressupõe que Zacarias e Isabel oraram pelo menos, no mínimo, 20 anos. Eles sempre oravam porque eles queriam ter filhos. Porque ter filhos, queridos, para a nação, para o povo, como diz o Salmo 127, que deveria se encher as aljavas, ou seja, os filhos são como flechas numa aljava, ou seja, aquela, né, instrumento que se coloca, as flechas ficam nas costas. Ou seja, mas uma aljava mais ou menos de 10 a 15 flechas. Então, eles achavam que quanto mais filhos, mais bênção você teria. Por isso, queridos, nós vemos que, né, quem participou aí, tem assistido à escola dominical, as mulheres maravilhosas da Bíblia, né, nós comentamos sobre isso, a maioria delas eram estéreis. Mas Deus age mesmo nas fraquezas humanas. Ou seja, aqueles para a cultura judaica era algo importante. Então eles olhavam para aquele casal que era reto e íntegro e temente a Deus. Nós podemos trazer para a mesma ideia de Jó. Jó também era homem reto, íntegro e temente a Deus. Mas a aljava de Zacarias e Isabel estavam vazias. Não tinham filhos. Mas, amados, é interessante aqui que fala que Zacarias, ele tem, né, a interpretação do nome de Deus, de Zacarias é Deus se lembra. O nome de Zacarias pode ser interpretado assim, Deus se lembra. Mas Deus nunca esquece. E Deus não esqueceu de Zacarias. O nome Isabel pode ser interpretado como um juramento de Deus ou uma promessa de Deus. Então Deus nunca se esquece da sua promessa. Então Deus não havia esquecido de Zacarias nem de Isabel. Mas Deus não se esquece, se Deus não atendeu a sua oração naquele momento, não é um sinal de que Deus se esqueceu ou Deus não se importa. Mas Deus tem o tempo dele. Deus age no momento dele. Então aqui nós temos um sacerdote casado com uma filha de sacerdote, servindo ao Senhor por muitos anos, mas que não tiveram suas orações respondidas. Será que nós continuaríamos servindo ao Senhor, queridos? Ele constantemente ia ministrar ao Senhor ali no templo. E é interessante, queridos, que
havia mais de 20 mil sacerdotes na época aqui de Zacarias. E eles eram divididos em 24 grupos, que durante o ano eles serviam ao Senhor uma semana inteira. Imagina então, talvez assim no primeiro semestre, uma semana inteira, depois ele voltava para seu lugar, a sua cidade, continuava o seu trabalho sacerdotal lá, e no segundo semestre ele voltava para ministrar ao Senhor. E, queridos, uma das, vamos dizer assim, do ápice do ministério sacerdotal era quando ele entrava no Santo dos Santos, levando o incenso ao lugar santo, onde ele seria aspergido ali sobre as brasas do altar. E isso, queridos, acontecia uma vez na vida do sacerdote. Porque, imagine, uma escala, 20 mil sacerdotes, uma semana a cada semestre, ou seja, no ano, apenas 2 pessoas, ou uma pessoa era escolhida para ministrar ao Senhor. E este era o momento de Zacarias. Ele foi escolhido para levar realmente as brasas do altar lá no lugar santo. E sabe, queridos, esse era um grande privilégio. E muitas vezes, amados, nós temos privilégios diante de Deus e nós não entendemos. E nesse dia que Zacarias está ali, naquele momento sagrado, naquele momento que era talvez de maior alegria, eu imagino assim, né, imagine uma formatura, né? Imagine então você vai preparar, né, o seu terno, a sua roupa, olhar com cuidado, né, tudo. Eu imagino que Zacarias falou, Isabel, daí eu estou bem? Porque o pastor pergunta para a esposa, né, como é que é? Está bom? A gravata não está torta? Tal. Eu creio que Zacarias perguntou para Isabel, como é que está a minha roupa? Como é que está a minha estola sacerdotal? Está tudo certinho? Porque hoje é o dia que eu vou estar lá no Santo dos Santos. Todo mundo vai me ver, vai saber que eu estou entrando ali naquele lugar. E mais do que isso, que eles eram um dia de oração. Era um dia propício para oração, onde o pátio estaria lotado de pessoas. Então seria, vamos dizer assim, o ápice da história sacerdotal de Zacarias. E ele se prepara com todo o intento, talvez ele foi percebendo como que eu devo levar a brasa, como que eu devo caminhar, como que eu devo fazer isso, como que eu devo fazer aquilo. Ou seja, ele estava tão preocupado com o ritual que, de repente, o caminho misterioso de Deus se apresenta, e aí então Deus quebra o ritual e manda um anjo lá naquela história. Sabe, mas muitas vezes nós não entendemos isso, porque, não, eu vou orar assim, eu já escolhi minhas músicas, né? Tem a unção do CD, né, pastor? Ou pendrive, ou Spotify, agora, né, porque tem as coisas modernas aí, né? Mas numa época tinha a unção do CD. O rapazinho já ia com o radinho debaixo do braço ali para tocar o CDzinho. Ele entrava na salinha, colocava as músicas lá e ficava assim, oh glória, oh glória. Talvez Zacarias se preparou tanto, mas esqueceu que a obra é de Deus, o poder é de Deus, a força é de Deus, o culto é de Deus, a casa é de Deus, tudo é para Deus, é por Ele, para Ele, todas as coisas. Aí vem o anjo. Zacarias não esperava uma visita celestial. Queridos, muitas vezes nós estamos vindo na igreja, mas não temos aquela expectativa de que algo vai acontecer. Há um cântico da época de conversão que fala assim, o culto hoje vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Hoje, amados, nós chegamos no culto é do mesmo jeito. Nós não temos expectativa divina, queridos, de que Deus pode manifestar. E se Deus manifestar, muitas vezes nós vamos ficar como Zacarias. Zacarias falou, não pode ser.
O anjo vai estragar o meu momento. Esse é o meu momento especial. O momento que eu esperei a vida inteira de estar no altar, lugar santo dos santos. Sabe, queridos, muitas vezes, mesmo sendo religioso, nós perdemos a perspectiva do divino, da manifestação de Deus. Zacarias não esperava uma visita celestial. Tanto é, queridos, porque ele duvidou. Ele duvidou. E aí, amados, nós temos o anjo Gabriel. E se nós interpretarmos o nome Gabriel, queridos, nós podemos dizer assim, é o poderoso de Deus, ou seja, é o poder de Deus se manifestando ali naquele lugar. Mas é isso que nós temos que entender, que a oração, a presença e tudo que fizermos no culto é para trazermos o poder de Deus para se manifestar em meio à nossa fraqueza humana. Porque dessa forma, queridos, nós seremos instrumentos úteis nas mãos do Senhor. E aí, então, queridos, o anjo vem e vai informar a Zacarias de que sua oração havia sido ouvida. E ele diz, se nós pegarmos aí dos versículos 13 em diante, ele fala assim, mais do que isso, vai ser um menino. E o seu nome será João. Porque o nome João, queridos, podemos interpretar como filho da graça. Sabe, Zacarias, você vai ter um filho, vai ser João. Não vai ser Zacarias Júnior. É João. Porque este filho é o filho da graça. Não é um filho da carne. Não é um filho humano. Ele é um filho que veio com um propósito de Deus. Para pregar, para preparar o caminho do Senhor. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Deus pode levar 10, 15, 20 anos, como levou no caso aqui de Zacarias e Isabel. Mas aí vem e fala, Deus ouviu. E quando Deus ouve, queridos, Deus vai agir no tempo dele, na hora dele. E aí então o anjo vai informar a Zacarias, antes que ele pudesse falar alguma coisa, dos versículos 14 a 17, ele fala, este filho será grande, uma grande alegria para você, será grande aos olhos do Senhor, ele não tomará vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre, trará muitos de volta para o caminho do Senhor, vai preparar o caminho para o Messias. Ou seja, queridos, aqui é Deus fazendo infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muito mais. O anjo anuncia, Deus não vai te dar só um filho. O que vai ser gerado entre você e Isabel é um homem segundo o coração de Deus. Mas porque muitas vezes as nossas orações é para gerarmos as coisas segundo o nosso próprio coração. Mas a oração é para que nós geremos coisas segundo o coração de Deus. Então, diante de toda esta revelação, o versículo 11 nos diz que Zacarias fica apavorado. Ele ficou apavorado. Ou seja, é o momento mais importante da sua carreira sacerdotal, como já disse. Ele também fica nervoso, totalmente despreparado para o anúncio do anjo Gabriel. Zacarias deve ter tido um cuidado muito grande, com tantas coisas. Como eu disse, sua roupa, a sua forma de ser, mas esqueceu de preparar o seu coração para ouvir o Senhor. Domingo após domingo, queridos, muitas vezes nós nos preocupamos que roupa que eu vou pôr, que sapato que eu vou pôr. Aí muitas vezes eu pergunto para a Claudete, porque eu sou meio desligado, essa camisa eu não pus semana passada. Porque o homem é assim, queridos, ele pega a camisa assim, dá uma cheiradinha, se tiver bom ele vai usar. Mulher não, ela vai no guarda-roupa e fica assim, olha para cá, olha para lá e mexe e tal. Depois fala para o marido, não tem roupa. Estou sem roupa, preciso comprar roupa. Sabe, amados, Zacarias esqueceu do principal.
preparar o seu coração. Será que nós temos preparado o nosso coração, queridos, para estar culto após culto na vida da igreja? Porque muitas vezes, queridos, nós ficamos amedrontados e apavorados diante dos milagres de Deus. Ou seja, aquilo que deveria ser algo comum para a vida da igreja, ou seja, Deus agindo e realmente fazendo grandes coisas, Deus, Ele não utiliza isso. Sabe, queridos, esses dias eu ouvi um trechinho de uma mensagem e me fez pensar. Imagine uma pessoa que fosse possessa por demônios, da cabeça à planta dos pés, uma pessoa conhecida na cidade muito violenta, e de repente ela tem um encontro com Jesus, e ela se converte, e ela é totalmente transformada. Nós, muitas vezes, o que nós faríamos? Nós estaremos pregando, falou assim, irmãos, agora antes de pregar, eu vou chamar aqui o Belarmino para dar um testemunho de como Deus o libertou de uma legião de demônios. E muitas vezes nós iríamos em outros lugares levar o Belarmino para testemunhar dessa grande libertação. Jesus fez isso com o gadareno. E sabe o que Jesus fez? Jesus não saiu andando com o gadareno. Agora você vai ser o meu menino propaganda. O que eu posso fazer? Olha aqui, gente, ele vai testemunhar. Como é que você era, filha? Jesus fala assim, vai para casa e prega para os seus. Não é assim? Vai para a sua casa e prega lá para os seus. Eu não quero que você fique andando comigo, eu quero que você ande em outros lugares e seja testemunha para aqueles que te conhecem e vão ver que realmente você foi transformado. Sabe, queridos, diante dessa resposta, Zacarias, ele vem com uma expressão no versículo 18, queridos, que nós podemos interpretar ou parafrasear dessa forma. Como pode ser isto? Ou seja, o anjo está dizendo, você está no lugar santo dos santos, quer dizer, tem todo um ambiente propício para coisas acontecerem. O anjo vem e fala, mas como é que pode? Queridos, que fé é essa? Eu fico pensando, mas porque muitas vezes nós estamos vindo da igreja, aí nós oramos, nós buscamos o Senhor, chega ali fora, parece que aperta o interruptor, como desligamos as luzes, desliga a espiritualidade, você fala assim, será que Deus ouviu? Eu sei que vocês não, querido, eu estou falando de mim mesmo. Eu estou falando da minha espiritualidade, que muitas vezes é frágil, é duvidosa como a de Zacarias. Mas aí, queridos, o anjo no versículo 19 diz, eu sou Gabriel, o mensageiro de Deus. Sabe, eu interpreto assim, o Gabriel fala assim, ô Zacarias, é o seguinte, eu sou Gabriel, o mensageiro de Deus. O recado está dado, o resto é com Deus. Nós temos que entender isso, queridos. Deus nos dá o recado, Deus nos dá a palavra, e é Ele que vai trabalhar para que as coisas possam estar acontecendo. Zacarias agiu com incredulidade, e como consequência ele vai ficar mudo até o nascimento de João. Se compararmos, queridos, com o anúncio do nascimento de Jesus, mesmo diante de promessas muito mais complicadas, Maria, que não era uma sacerdote e nem filha de sacerdote, ela ouve o anjo, ela questiona, fala, eu não sou, eu ainda sou virgem, não tive nenhum relacionamento, eu ainda nem casei, como que eu posso ser mãe? Fala, não, o Espírito Santo vai agir. Maria fala, seja feita a tua vontade na minha vida. Mas se você não entender, entenda uma coisa, o Espírito de Deus vai agir. E a vontade de Deus vai ser feita, desde que você abra o teu coração para ser um terreno fértil. No caso de Zacarias, podemos parafrasear sua resposta desta forma, como que eu vou acreditar em algo absurdo como este? Como que eu vou acreditar numa coisa que é impossível? E alguém escreveu, querido, diz assim,
embora a nossa incredulidade possa nos trazer muitas tristezas e até mesmo pareça atrapalhar o plano de Deus por algum tempo, esse desvio ocorre apenas do nosso ponto de vista. Ou seja, amados, mesmo a incredulidade de Zacarias não impediu o projeto de Deus. E por isso, amados, quando nós andamos no projeto de Deus, muitas vezes o caminho é difícil, o deserto parece ser mais quente, a água parece ser mais escassa, mas no projeto de Deus, queridos, as coisas são difíceis apenas do nosso ponto de vista, nunca do ponto de vista de Deus. Depois, queridos, vem o nascimento de João, e depois do período de gestação, o milagre acontece, exatamente como Deus havia anunciado. E nós vemos aqui, queridos, na vida de Zacarias, podemos dizer assim, como Deus trata com Zacarias. Vêm as ações de Deus. Primeiro, queridos, a primeira ação foi uma manifestação do poder de Deus. Porque Zacarias pensou, mas não tem como. Deus falou, Zacarias, é meu poder que vai se aperfeiçoar na fraqueza. Então veio o nascimento milagroso de João. Segundo, queridos, Deus manifesta a justiça. Porque Deus é justo, então falou, Zacarias, já que você não crê, você vai ficar mudo o tempo todo. Você não vai ficar sem falar. Tanto é que quando ele sai ali, eles sabem que ele teve uma experiência tremenda com Deus, porque o seu semblante demonstra isso, e ele não consegue falar, e ele escreve ali, numa tabuleta, e aí então ele diz o que realmente irá acontecer. E outra característica aqui, queridos, da ação de Deus, é sua misericórdia, porque Deus restaura a voz de Zacarias. Sabe por quê, queridos? Deus trabalha por meio de vasos humanos, mesmo imperfeitos, mesmo fracos para cumprir sua vontade, mas Deus trabalha, porque como Paulo diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, queridos, quando nasceu João, Zacarias falou assim, não é porque eu sou sacerdote, não é porque Isabel é filha de sacerdote, não é porque nós servimos a casa do Senhor por mais de 20 anos. Deus nos deu João porque ele é o filho da graça. É a graça de Deus que nos capacitou a termos este filho. Sabe, tenha certeza, queridos, o Deus que nós cremos é o Deus que faz coisas surpreendentes. Talvez agora nós não compreendamos. Existem momentos que são difíceis, nós não compreendemos o agir de Deus. Mas nos coloquemos à sua disposição. Há uma canção que eu gosto que diz assim, os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. E aí vem aquela parte que ele fala assim, lutas e tribulações eu tenho que passar. O autor diz, eu te peço forças para continuar a crer e a confiar no seu grande amor. O grande amor que tens, né, meu Pai, por mim. É isso que nós precisamos, querido, porque muitas vezes nós queremos orar para que as lutas e tribulações não venham. Mas nós precisamos pedir, Senhor, me dê forças para que mesmo nas lutas e tribulações eu continue a acreditar que Tu és um Deus amoroso. Como nós cantamos aqui nesta manhã, que Deus é bom, o tempo todo Ele é bom e nunca nos deixará. Deus concedeu um filho para aquele casal. Mas que eu quero que você entenda uma coisa, que eles eram apenas o começo. Porque Deus iria agir muito através da vida de João Batista. Nos versículos 65 diz que veio o temor sobre todas as pessoas. No 66 aí, do capítulo 1 de Lucas, diz, quem será, pois, este menino? Ou seja, a mão do Senhor estava com ele.
Deus tinha algo melhor. E esse algo melhor é Jesus. Porque João Batista veio para preparar o caminho para que Jesus viesse. Imagine, queridos, então houve todas essas circunstâncias para que o melhor de Deus pudesse vir, que é Jesus. Será que nossas orações são assim? Para que Jesus se manifeste na nossa vida? Ou para que os problemas sejam resolvidos? Para que Jesus se manifeste nas nossas vidas, sendo testemunho para os outros? Ou as nossas orações são para que haja satisfação no nosso próprio coração e que as pessoas digam como ele é abençoado? Ou serve para preparação para que Jesus se manifeste em muitos corações? Pense sobre isso. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Sabemos que o Senhor trabalha com caminhos misteriosos. Mas esses caminhos são revelados, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor escondeu dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Que haja em nós, Senhor, esta pequenez, esta humildade, para aprendermos os caminhos do Senhor. A entender que a sua vontade é prevalecente. Obrigado, Senhor, por esta manhã. E aqui temos irmãos e irmãs que são íntegros, são retos, são tementes ao Senhor. Talvez as suas orações não tenham sido atendidas até agora, mas que o Senhor possa mostrar para eles que quando a oração for atendida, Jesus se manifestará de uma maneira profunda em cada coração. E que nesse momento em que aguardamos o teu agir, como diz a canção, nos dá força para continuar a crer e a confiar que tu és realmente um Deus amoroso e que nos ama o tempo todo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Eduardo.